Apesar de alguns pontos fracos no método de planejamento de cenários, todo estrategista deve conhecê-lo, porque ele é extremamente útil para enriquecer decisões estratégicas, né? Principalmente ampliando as opções da organização. Mas há 7 erros graves, né, que não se deve cometer quando se for trabalhar com cenários. Primeiro, né, não ter um propósito claro ao iniciar os trabalhos. Quem é o cliente? Qual organização está me pedindo aquele trabalho? Como ela pretende usar aquilo ali? Qual é o problema-chave que vai ser discutido? Qual a abrangência daquele meu trabalho? Local? Nacional? É mundial? Qual o escopo temporal? Eu estou trabalhando com cenários para 3 anos, para 5, para 25 anos. É importante começar com essas definições. Segundo problema, né, considerar que há apenas um futuro possível, né? O estrategista ele trabalha com múltiplos futuros, né? Essa questão de apenas um futuro é da mentalidade antiga, uma mentalidade de planejamento estratégico tradicional, que ela deixou de ser reconhecida como válida em meados da Guerra Fria. Trabalhar com apenas dados quantitativos ou apenas dados qualitativos. Há que se combinar, né, os dois tipos de informação. O ambiente VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, né, ele precisa da capacidade humana, da subjetividade humana para poder interpretar, né, todas essas questões complexas, né. Porém, hoje em dia, nós temos os dados digitais, o Big Data, que está disponível. Então, um bom trabalho de cenários, ele procura combinar os dois tipos de dados. Um quarto erro seria trabalhar apenas com uma incerteza, né? Esse é o tipo de trabalho de planejamento de contingência. Então, na verdade, o método de cenários ele mapeia todas as principais forças que vão impactar o meu contexto, separa essas forças em tendências e incertezas e depois trabalha com as incertezas críticas. Então, é importantíssimo eu ter mais de uma incerteza. Um outro erro é montar uma equipe pouco diversa, né? O planejamento de cenários ele precisa de criatividade, ele precisa de troca de ideias, ele precisa de divisão de fora. Então, se eu trabalho numa grande organização, eu preciso trazer gente dos vários departamentos e preciso trazer também gente de fora, né? De vários stakeholders, né? Para poder realmente enriquecer aquele trabalho. Eu não quero apenas copiar o que os outros estão fazendo, ou melhorar só um pouquinho aquilo que eu já faço. Eu preciso inovar. Eu estou investindo meu tempo para fazer um planejamento de cenários, é importante que eu tenha uma equipe diversa. Um outro erro é não ter um plano de comunicação dos resultados do trabalho, né? O trabalho de cenários, uma boa parte dos ganhos, né, do trabalho fica com os próprios membros da equipe que participaram daquelas discussões detalhadas, né? Porque a história dos cenários realmente, elas podem ser interessantes para levantar o debate, mas elas não têm valor nenhum, porque aquele futuro talvez seja a única certeza, né, que ele não vai acontecer. Então todo esse trabalho ele tem que ser, depois de finalizado, ele tem que ser bem comunicado para o cliente, quem contratou aquele trabalho, né? Para o decisor, de modo que aquele trabalho todo realmente tenha a possibilidade de enriquecer a estratégia, né? E um último erro aí que a gente pode enumerar é não criar um sistema de alerta antecipado, né? Após todo esse trabalho de cenários, eu tenho que sair dali com uma lista de indicadores, né, de sinais de alerta que vão me dar indícios de para onde as coisas estão caminhando, para qual cenário as coisas se aproximam mais, né? Então eu tenho que ter um sistema que acompanhe aquilo. Se eu fizer o planejamento de cenários bem feito, chegar numa lista de sinais de alerta e não acompanhar, realmente eu vou perder uma boa parte do valor do método.